É difícil, porque se cria uma expectativa tão gigante em torno desses dois times, e você vê a torcida do Palmeiras, a mancada que deu, quando picharam lá o Moro, queremos jogador, diretoria, não sei o que e tal. E aí, o Abel Ferreira, na entrevista, ele fala, o sucesso fala por si. A gente faz tudo aqui, trabalha, tem todo um trabalho lá da base, diretoria, os meninos das categorias de base, mas o sucesso, a vitória, ela fala por si. E o Flamengo, é isso, o Gerson voltou, o Arrascaeta fez um grande mundial, o Gabigol passou a camisa 10 do Zico para ele. Então se criam, mas a gente também falava aqui, né, Zupa? Vamos ver como que vão funcionar a Varela, porque o Rodinei foi embora, o João Gomes foi embora. Vamos ver como que vai funcionar Ayrton Lucas, o Felipe Luiz machucado voltando. Mas esse aí eu tô achando que não volta pro time não, hein? Acho que o Ayrton Lucas tá ganhando essa vaga do Felipe Luiz, hein? Mesmo o Felipe Luiz, ele é craque, né? Mas assim, o Felipe é normal ele estar mais ausente pela idade e pela questão física, né? Vai ser mais muito bom jogador. Ayrton lateral. O Matheus França, os meninos fazem um jogo no Carioca, um bom jogo. A meninada, ou seja, Rodrigo Caio joga. Então tudo isso gera uma expectativa gigante. E aí você enfrenta um Palmeiras sem Danilo, você enfrenta um Palmeiras sem um 9, não jogou bem. Com essa formação sem o 9, aí você vê um Palmeiras sem o Scarpa, que é o cara. Agora o Palmeiras tem uma coisa, Mari e Zupa, que eles têm muita confiança, todo mundo faz gol no Palmeiras. E hoje eu acho que o Gabriel Menino, ele quebrou assim uma parede para ele de confiança. O Atuesta tinha feito um gol assim de esquerda. Foi no fim do Campeonato Brasileiro. Mas o Atuesta ainda não emplacou. Mas o Gabriel Menino, e o Abel deu uma entrevista, a Maria, ele disse, o Gabriel Menino já jogou jogos grandes e finais. Então não estou colocando um jogador justamente que não é um menino na palavra, né? Estou colocando um que sabe o que está fazendo. E o Gabriel Menino, ele é da briga, hein? Ele é do confronto, E ele tem essa coisa de ser cria, né? Quando você é cria, tem um sentimento diferente. E 2 gols de esquerda, né? De esquerda. A gente tem alguns personagens do Palmeiras falando. Eu vou separar agora, tem tanta coisa pra gente falar aqui. Deixa eu falar. Vamos falar primeiro agora de personagens do Palmeiras, depois a gente fala de personagens do Flamengo. Lado verde, lado campeão. Acho que primeiro agradecer a nossa torcida, né, que veio, nos ajudou, nos apoiou, acreditou na gente, eles sempre acreditam. A gente espera que esse ano eles possam continuar acreditando no nosso time, que a gente vai sempre poder dar o melhor para a equipe, para esse clube. Acho que quem acompanhou, acho que viu um dos grandes jogos que já teve aqui no Brasil, né? Um digno de duas equipes campeãs, né? Tanto nossa equipe como o Flamengo, são duas grandes equipes, duas equipes que de uns anos para cá vem conquistando grandes títulos. Acho que a equipe está de parabéns hoje pelo jogo que fez. Acho que significa muito essa taça, era um título que o clube não tinha ainda, né? Acho que está de parabéns a equipe, continuar trabalhando para poder esse ano a gente conquistar mais títulos. Acho que nosso time, nosso elenco tem grandes jogadores. A gente saiu o Gustavo, saiu o Danilo, mas aqui tem grandes jogadores de nível muito alto que pode substituir ele, como você viu hoje o Gabriel Menino fazendo 2 gols. A gente fica feliz por ele, feliz pelo jogo que ele fez, mas feliz ainda pelo título que o grupo todo conquistou. Minha primeira temporada como profissional, iniciando jogos como titular, né? Creio que ainda estou aí, né? Jogando com os caras que me dão conselhos. Agradeço muito a Deus por ter essa equipe ao meu lado. Jogar ao lado do Dudu e do Rony ali no ataque é muito bom, né? Com o Veiga também. Agradeço muito ao Veiga pela amizade que eu tenho com ele. E, cara, creio que eu vou trabalhar bastante, né, para que esse ano ainda possa desenvolver cada vez mais e que a gente possa jogar melhor e conquistar mais títulos. Sempre eu tô jogando, né, tentando ganhar confiança. Não é fácil jogar no profissional, então tô me adaptando aí no jogo profissional e tô gostando, né, também. Ali no jogo ali dei a caneta, né, me falaram do Davi Luiz, mas ele fez a falta em mim. Infelizmente ele fez a falta, né, que ia sair ali na cara do gol, mas como eu falo, não tenho medo, tenho que ir pra cima e se Deus quiser, eu vou desenvolver cada vez mais. Jogar contra o Flamengo sempre é difícil, né? Eles sempre
a gente sempre faz bons jogos contra eles, sempre são jogos difíceis, né? Fico feliz de voltar, de voltar a marcar gols, de voltar a ganhar títulos, né? Que é importante, depois do momento que eu passei ano passado. Então, porque a gente, lógico que se a gente perdesse pro Flamengo ia ter uma pressão, mas a gente que tá no Palmeiras sempre tem que acostumar a ganhar, né? A gente hoje ganhou, daqui a pouco vai ter jogos importantes do Paulista, a gente tem que ganhar também, é brasileiro, então quem joga no Palmeiras não pode se contentar, lógico que a gente tem que ser grato sim pelos títulos que a gente conquista, mas não dá para se acomodar nisso. Bom, antes de chamar a Renata Roel, que já tá aparecendo como um fantasma aqui atrás de mim, quero só falar sobre os personagens do Palmeiras. Fica aí, tá, Renata? Segura um pouquinho. Cara, Gabriel Menino. Porque a gente falava sobre Danilo, a importância dele, que segue, né? Isso foi uma partida, o menino ainda vai ter que se provar sem resolvido, assim. Mas como é uma resposta importante, né? E uma resposta numa posição que é muito difícil de você encontrar aquele cara com ritmo que você precisa para encaixar ali na sua equipe. Assim, a ausência do Danilo, ela provavelmente vai ser sentida ainda durante a temporada, porque a ausência do Danilo, porque o menino, ele não tem exatamente as mesmas características. O Danilo é um jogador muito móvel, inclusive a estreia dele no Forest, que foi contra o United, no jogo da Copa da Liga, ele teve um primeiro tempo, principalmente, muito bom, já estreando contra o Manchester United, assim, como titular, assim, jogando bem, porque ele é um jogador com rodinha no pé mesmo, o time anda, ele pega a bola lá atrás, ele anda, ele faz essa transição, ele é um cara muito dinâmico, e o menino é um cara que tem velocidade também, mas é outra característica. O menino é um cara que com a bola ele é mais passador. O Danilo é um condutor com a bola. E sem a bola, o Danilo é mais formiguinha. O menino é um pouco mais posicionado. Mas ele marca muito bem. E esse jogo foi muito importante para ele mesmo, porque se por um acaso o Palmeiras não fosse bem, perdesse o jogo e eventualmente ele não fosse bem, a ausência dos dois, a gente tem que parar em algum momento de falar de Danilo e Scarpa, mas a ausência dos dois ia ser muito gritante. E o resumo, a conclusão do jogo de hoje era, tá vendo? Ou o Palmeiras se reforça, ou com esse time o Palmeiras não vai conseguir pegar o Flamengo. Então foi muito importante que o menino, especialmente, tenha feito o jogo que fez, não só pelos gols, mas pelo jogo também. O meio-campo era um setor chave para o jogo de hoje, porque é onde o Flamengo ganha os seus jogos, é a partir do meio-campo, e é onde o Palmeiras poderia, através de uma intensidade, uma competitividade maior, tirar o Flamengo dessa zona de conforto. E tirou também pelo papel do Gabriel Menino. Então, para ele, foi muito importante para a temporada que ele pretende ter. Tem que dar sequência. Mas para a temporada que ele pretende ter, o jogo de hoje foi, assim, crucial e fez 2 belos gols, especialmente o primeiro, que foi uma pintura. Tem que começar de algum lugar, né? É isso. De algum lugar. Silas, Endrick e Dudu, quem você quer destacar aqui? O Dudu. Dudu? O Dudu fez um jogo, na minha opinião, Veiga fez 2 gols, Gabriel Menino fez 2 gols, o Endrick foi protagonista no lance do pênalti. Ele foi muito ousado, com o Everton Ribeiro, mas o melhor em campo pra mim foi o Dudu, do Palmeiras. Por quê? Porque ele bagunçou, ele sabe jogar dentro da área, ele sabe a importância que ele tem pro time. Ele é fantástico. Então, assim, e ele tá na galeria já do Palmeiras, né, dos grandes craques. Eu acho que, se eu não me engano, são 11 títulos dele, 10 do Veiga. Bizarro, né? Pelo Palmeiras. Uma tranquilidade, uma paz, todo mundo se abraça, obrigado, vamos embora. O gol, então, que o Flamengo reclama de uma posição irregular do Mike. Eu já vou te dar boa noite nessa bomba, tá? Não vou nem te dar oi. É assim, pimba. Pra gente já entrar nesse assunto do gol do Palmeiras, se foi ou se não foi irregular. Boa noite, viu, minha querida? Boa noite, Mari Zupac, Silas, fã de esporte. O Flamengo reclama só depois, porque no jogo ele não reclama. Sim. O Santos não reclama, os jogadores não reclamam, a comissão técnica não reclama, ninguém reclama. Aí depois você provavelmente escuta um ou outro comentário, aí você vai na entrevista coletiva e acaba falando do lance. Pra mim, assim, primeiro que não é um jogo fácil, Mari. Um jogo desse nível nunca vai ser fácil, por mais que você coloque o melhor árbitro, o melhor trio, a melhor equipe de arbitragem hoje que nós temos no Brasil, porque foi isso que a CBF fez. O Wilton Pereira Sampaio hoje é o melhor árbitro que nós temos. Estava na Copa do Mundo há pouquíssimo tempo. Exatamente, uma Copa do Mundo, foi muito bem numa Copa do Mundo, né? Tanto que foi até o final, ficou entre os árbitros que não foram sendo eliminados ali.
Então você coloca o seu melhor árbitro. E o jogo não é fácil. Palmeiras e Flamengo hoje nunca vai ser fácil. Semana passada a gente estava aqui falando dos jogadores fazendo bolinho na Edna. No clássico, Palmeiras e São Paulo. Ah, mas é porque é mulher. Não, hoje o Wilton também sofreu isso. Você via em alguns momentos os dois times, os jogadores em cima dele. Então, assim, não tem como falar que é um jogo fácil. Então você tem muitas tomadas de decisões e dentre essas tomadas de decisões tem lances que pela regra cabem interpretação. O que estão mais falando é desse último... Tá ótimo. Você vai falando aí, ó. Desse último lance, que é o gol do Palmeiras, o último gol contra o Flamengo. Que falam de um possível impedimento. O que é importante a gente falar, primeira parte da regra 11, o impedimento. Estar em posição de impedimento não constitui uma infração em si. Ou seja, o jogador pode estar em posição de impedimento. O que ele não pode? Participar de jogo ativo. E aí tem alguns pontos na regra que falam que é participar de jogo ativo. E aí, se a gente tiver a tela aqui, o que fala desse lance, eu já até vou falar para vocês. Nesse caso, ele não toca a bola, ele não ganha uma vantagem, o jogador que está em posição de impedimento. Então, a gente vai falar da questão de interferir no adversário. Se o jogador em posição de impedimento, que é o Mike, né? Interfere ou não na ação do Santos. E para mim, olhando o texto da regra do jogo, eu não encaixo em nenhum momento em interferência. Por quê? Primeiro ponto da regra ele interfere bloqueando a visão do Santos? Não, o Santos tem totalmente a visão da bola o tempo inteiro. A hora que sai do pé do menino, a hora que a bola vai entrar, ele não bloqueia a visão. A tela que você tinha pedido. A tela que tá aqui, ó. Interferência em uma das seguintes maneiras. Ele não bloqueia, ele não obstrui claramente a linha de visão. Ele disputa a bola com o adversário? Não, porque a bola não tá nem em disputa entre eles. Ele tenta claramente jogar a bola que se encontra próximo a si, ou quando a ação causa impacto, a bola não está nem perto dele e ele não tenta jogar essa bola. Ao contrário, tem um momento que ele tenta sair da bola. E o último, praticando uma ação óbvia que tem impacto claro na possibilidade de o jogador jogar essa bola. Esse aqui, ele entra muito mais naquele, quem assistiu, quem não assistiu fica um pouco difícil, mas City e United, que reclamaram muito no último gol do United, que aí o jogador vai jogar aquela bola e de repente faz uma ação ali muito próximo da bola que acaba interferindo, entra muito mais nessa questão. Então a regra em nenhum momento fala que um jogador em posição de impedimento não pode ter um contato com o goleiro. A regra não fala isso, ela fala isso aqui. E eu olhando essa parte do texto da regra 11 de impedimento, eu não vejo em nenhum momento criar impacto no Santos para você marcar uma infração de impedimento. E o Santos sai, o Santos, ele tem a questão de jogar, ele recolhe o braço, ele não reclama no campo de jogo. Eu, pela regra do jogo e pelas imagens, analisando, entendendo o futebol, eu não vejo o Mike interferir. Eu vou pedir para encher a tela com o lance, que eu quero fazer uma pergunta para Renata, então. Na hora eu fiquei assim, não sei o que fazer. Porque, tem uma imagem de trás que eu acho que é mais clara, né? Vai agora, ó. Aí. Ele faz o contato, só que o próprio Santos, ele já vai meio sem... Vou, mas não vou. Ele já tá meio desistindo. Uma malandragem pra ele. O movimento do Santos, tecnicamente, no lance, ele foi muito ruim. O Santos, ele tira a mão do lance. Sim. Mas não houve um contato? Assim, independentemente do Santos ter feito esforço ou não, ele dá uma trombada no Mike. Mas isso não é suficiente para atrapalhar a fazer. Ele mesmo já não estava no lance, é isso? Então aí a gente tem um outro ponto que a gente, muitas vezes, e a própria regra 11 fala, que tem hora que a gente sai da regra 11 e a gente pode ir para uma regra 12. Porque se ele, vamos dizer, ele comete uma carga, ele comete um salto no adversário, um bloqueio no adversário, aí a gente não está nem falando mais de impedimento, a gente já está falando de falta. Tá? De uma falta que a gente vai para a regra 12. Você vê essa ação dele gerar impacto na ação do Santos? Ou você acha que o Santos... Ele mesmo já não foi na partida. Mas ele não poderia ter provocado isso, o Santos? Eu pergunto, será que não faltou um pouco de malandragem para o Santos ali, ele se chocar contra o Mike? Sim. Poderia.
que faz parte do futebol. Sim, porque Porque a assim, área pequena é dele, né? a verdade é... Então, pela regra, na teoria, Não, sim, não, digo. mas qualquer coisa que Ele você tem tem um uma contato vantagem. a mais, que você acaba tendo uma vantagem, é muito mais fácil o árbitro marcar a favor do goleiro. Porque assim, eu acho que tem muito disso. No lance eu tava observando muito, eu fiquei bem perdida pra ter uma opinião. E tá tudo bem, às vezes, a gente ficar confuso e não ter uma opinião E tem muito lances clara. que cabem interpretação, Sim. né, Mari? E tá tudo bem, né? Você Sim. ainda tem que entender. Mas assim, a minha questão foi, eu acho que passa muito por isso. A reação do Santos logo depois do gol. Acontece o gol, a câmera vai no Gabriel Menino comemorando, que é o que a gente tem acesso de imagem também, o Gabriel Menino vai comemorando. E atrás você olha o Santos tá conversando com a zaga do tipo, não pode deixar o cara sozinho aqui pra finalizar. Naquele momento o Santos não sentiu... Não se sentiu obstruído. prejudicado. Não foi que ele apontou pro Gabriel Menino, bateu alguma coisa. Sim. Mas e ao os mesmo goleiros tempo... hoje reclamam, né? Eles têm essa ação de quando eles são atrapalhados. Hoje eles sabem disso, eles conhecem essa parte da regra. De a primeira coisa de fazer é, não, olha aqui, me atrapalhou, olha aqui, gerou impacto. E o Santos não faz isso. E quando você fala, eu tava falando com o Silas fora do ar, né? Que é muito importante nessas horas a gente escutar goleiro, escutar o jogador, o treinador, porque tem partes da regra que realmente cabem interpretação. Sim. E a hora que você fala com um treinador de goleiro, com um goleiro, que eu acabei conversando até antes de entrar no ar, todos eles falaram que a ação realmente não gera Mas impacto. essa ação do Santos tem muito a ver com o temperamento dele. O Santos faz defesas importantíssimas e você também não vê ele levantando a mão e nada. Então é ele, isso aí é o Santos. Ele não reclamou, ele seguiu o jogo. Um jogador, talvez, um goleiro, talvez mais malandro, né? Não tem bom sentido para malandro, né? Sim, mas que talvez pudesse entender ali o momento do jogo e tentasse usar a regra em favor dele, né? De alguma forma. Isso. O que me pega muito é isso. O fato... Mas mesmo o Santos não reclamando... Se foi falta, é falta. Claro, não precisa o goleiro reclamar pra ser. É isso que eu fico nessa... Mas você acha que gera impacto? Num primeiro momento eu tinha achado. Agora te ouvindo e interpretando até ali, porque é muito mais do Santos trombar no jogador e... Que tá tentando sair, né? O Mike, eu acho que tá até mais tentando o Mike faz sair. movimento para se retirar do Pra lance. se retirar do lance, exatamente. E não pra gerar impacto, né? Mas é muito difícil. Ô, Rê, obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter Isso. trazido a regra. Porque é isso, a gente agora tem que se apegar ao que tá no... A gente pode questionar depois a regra, como ser avaliado, mas... E até a questão A gente das trouxe. interpretações, porque é um lance que cabe interpretação. E cabe ao torcedor do Flamengo ficar muito bravo também. Sim, e a Ele hora tá que você sentindo, entra, né? eu acho que isso é interessante. Pode dividir opiniões um lance desse, porque cabe interpretação. E quando couber interpretação, mesmo o contexto da regra do jogo, a gente vai olhar muito mais o contexto do futebol além da regra. E aí você pega um lance que no campo foi dado e o VAR confirmou o gol, é porque o VAR entendeu também na análise dentro da regra que o gol foi Mas que o legal. Abel Ferreira foi campeão. Porque se o Palmeiras tivesse perdido, ele ia falar que o Arrascaeta também deu um empurrão no Zé Rafael. Ah, claro que Sim, Sim. sim. Claro que A conversa muda para Não é, os Zu? lados. A gente não ia estar falando desse gol se não ia tá saísse. falando do outro. A gente ia estar falando do primeiro lance do pênalti, Sim. se não foi falta no Zé Rafael. Aliás, eu achei até que o Abel Ferreira ia falar desse lance para ter um depósito para futuro, entendeu? Porque garantiu dele ali. Tem uma briga fora de campo que ela é gigante também, tanto quanto a que tem dentro do campo, vocês sabem, né?